E aí, meu povo, tudo tranquilo? Beleza? Aqui, professor Sandro, de novo, seu amado professor de Geografia, né? Para nós iniciarmos o nosso segundo bloco de estudos. É isso aí, vamos iniciar matéria nova. A gente não sabe o que vai acontecer ainda a respeito das provas, como é que vai ser, mas vamos tocar o barco para frente, vamos iniciar matéria nova, ok? Então é o seguinte, no primeiro bloco, nós estávamos estudando urbanização. Saímos desde lá do início das cidades, da formação das cidades, né? Até passamos pelas megacidades, chegamos na nossa atualidade e vamos continuar nesse quesito aí, urbanização, que é o nosso assunto desse nosso segundo ano. Geografia humana. Nós temos 6 conteúdos pela frente. Vou citar eles para vocês. Né? A morada humana e os dilemas ambientais. O que está rolando aí, né? Bom, não preciso nem dizer o que está rolando a respeito do Covid-19, né? Não sabe nem de onde veio. Conceitos demográficos, o que é demografia, para que serve, onde se usa, quem usa, né? Vamos ficar sabendo essas coisas assim. Migrações internacionais, o que elas auxiliam, o que elas prejudicam, se elas prejudicam, né? Tem gente aí que não gosta, tem governos que não gostam das migrações, não gosta que muita gente de fora entre no seu país. Enfim, vamos dar uma discutida aí no porquê do porquê e chegar numa conclusão, né? Ou não, né? Cada um chega na sua conclusão diferente. Vocês são livres para pensar, né? O próximo tema é a população brasileira. O Brasil está envelhecendo. Acreditem, prova sou eu, né? O Brasil está envelhecendo, né? Ou seja, a quantidade de pessoas idosas no Brasil é muito maior do que as jovens. Isso é um problema. Alguns países, como Portugal, por exemplo, passaram um tempo atrás por uma série, um grande problema, né? Por causa disso aí, pela falta de jovens no país. Ou vamos falar das desigualdades do país, né? Vamos ter pouco assunto nesse momento aí, desigualdade é pouca coisa que nós temos aqui no Brasil. Né? Qual é o outro assunto? Vamos falar sobre a PEA, PEA, população economicamente ativa. Vamos falar quem são esses caras? Quem é nós? Qual é a função desse povo aí? Né? E, por último, vamos falar de geografia social do Brasil. Ok? Então, esses são os nossos próximos 6 conteúdos, onde nós vamos, da mesma forma que no bloco passado, vamos fazer resumos, vamos fazer atividades, vamos fazer um trabalho, certo? Acredito que desta vez o trabalho é só meu, então vou criar um trabalho para vocês, não se preocupem. Não se preocupe, não fiquem nervosos, tá? Eu vou abrir aqui agora o PowerPoint da primeira aula, problemas ambientais. Alguns problemas ambientais, como por exemplo a poluição do ar, coisa básica, o efeito estufa, problemas ambientais como a poluição dos lagos, o buraco na camada de ozônio, poluição da água do mar, né? A gente vê muito aí na TV aí, de vez em quando aparece um animal marinho com algum pneu ou alguma coisa, um plástico, uma sacola, alguma coisa que não deveria estar dentro dele, né? Então, a gente tem um crescimento urbano muito desenfreado, sem estrutura, ainda no século XXI, né? Muito desmatamento, poluição dos solos, os desmatamento continuam em função da criação de gado, né? Mas vamos pegar pontos por pontos, assim, né? Falar a respeito, assim, por exemplo, da poluição do ar. Causas. Quais seriam as causas? Eu coloquei aí para vocês veículos motorizados que liberam gases como monóxido de carbono, incêndios florestais, poeiras dos desertos.
liberação de enxofre pelas indústrias, né? E o que a gente tem como consequência disso? Bom, essa coisa toda sobe, né? Sobe e fica na atmosfera, certo? Consequência disso, chuvas ácidas, os problemas com maior expressão são de nível respiratório e cardiovascular, né? E aí as pessoas aqui embaixo sofrem com as suas doenças e nós não sabemos de onde vem. Por que ficou doente? Se cuidava tanto? O efeito estufa, fala-se tanto no efeito estufa, ainda fala-se tanto. Eu me lembro, agora mais ou menos uns 25, 30 anos já se falava no efeito estufa, porque se não tomassem uma providência, o buraco na camada de ozônio iria aumentar. O que é o efeito estufa, então? Resumindo, acúmulo de gás carbônico no ar, devido ao aumento de combustíveis industriais. Poluição dos rios e lagos, né? Causas chuvas ácidas, retomando, né? Despejo dos esgotos, despejos de detergentes não biodegradáveis, despejo de inseticidas usados em lavoura, pelos lixos de aterros sanitários. Consequências. A água é o ambiente de vida para muitos seres vivos. A nossa água começa a ficar poluída. Começa é uma maneira boa que eu estou dizendo, que eu tenho de dizer que já está muito poluído. Tá? Já está muito poluído. Um buraco na nossa camada de ozônio, o que é? Bom, o que causa ele? Liberação de CFCs por aerosóis. Isso aí. Você que gosta de usar um aerosol embaixo do braço, acha que não faz nada, né? Pois é, vamos lá, vai dar uma pesquisadinha lá no Google, vai ver que isso prejudica a camada de ozônio. Liberação de óxido nítrico pelos aviões lá na estratosfera. Lembra da geografia física do primeiro ano? A gente falou sobre a estratosfera. Né? Também contribuem para a destruição da camada de ozônio. Consequências. Uma consequência só. Aumento da incidência de câncer de pele. Certo? Você vai na praia e não volta só mais bronzeadinho. Você pode vir com uma doencinha de lá. Ou até aqui mesmo na cidade, onde é muito mais quente, pela ausência de árvores, né? Nós temos aqui o nosso câncer de pele bombando. Em função de quê? Do buraco da camada de ozônio. Poluição da água. Né? Quais seriam as principais causas aí da poluição da água? Petróleo derramado no mar, despejo de esgotos não tratados e as consequências para isso. Bom, pode falar que afeta as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese. Olha só, estamos falando de petróleo derramado no mar. E aí, no outro lado, como consequência, nós falamos que prejudica a fotossíntese das plantas. E o que a fotossíntese faz mesmo? Produz oxigênio, né? Para quem? Para nós. Então aí fica o pensamento. Doenças para os banhistas. Óbvio, os caras vão tomar banho naquela água poluída. Seguindo ele. Eu não sei mais onde é que está o PowerPoint de vocês, porque eu tô resumindo, assim, tô chutando, tá? Então vocês entrem lá no portal, baixem ele e para acompanhar a aula, senão não vai ser possível, tá? É porque nós vamos ter um trabalho em cima dele depois, vocês sabem. O crescimento urbano. Causas do crescimento urbano. Quais seriam elas? Aumento da imigração por causa da fome, desemprego, seca, saúde, educação e segurança. Consequências: desflorestamento, desertificação de alguns lugares, né? E erosões no solo. Desmatamento indiscriminado. Observa, nós estamos aqui falando nessa aula só em coisa ruim. Nós estamos falando só em problemas. Nós vamos falar de bom, tá? Só problemas. Que é para nós abrirmos a nossa mente e raciocinarmos em função do bloco passado. No bloco passado nós falamos sobre a urbanização. Agora nós estamos falando sobre os problemas
que essa urbanização pode trazer e traz se os governos não fizerem isso de forma organizada, certo? O desmatamento indiscriminado, causas, construções de casas, vamos desmatar para construir casas, o pessoal tem que morar, exploração madeireira, as escondidas, fabricação de cadeiras, fabricação de móveis, agropecuária, vamos desmatar aquela planície linda ali, vamos desmatar ela para o gado, colocar o gado ali, vamos plantar algo para o gado comer, construção de represas para as usinas, mineração. Essas são as principais causas do desmatamento. Ok? Seguindo aí, poluição dos solos. Causas. Pesticidas usados na lavoura. Nós temos que comer, não temos? E a nossa comida vem do campo, vem da lavoura. Mas para que nós tenhamos acesso mais rápido ao alimento, o seu João, lá do campo, ele tem que botar um pesticida na sua lavoura para que os insetos, as ervas daninhas, etc. e tal, não comam, por exemplo, a lavoura de arroz dele. Porque aquele arroz tem que chegar até nós, né? Até a população que está crescendo. Quanto maior a população, mais pesticidas na lavoura. Coisa lógica de se pensar. Soluções. Bom, soluções para a poluição do ar. Diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? Questão do efeito estufa, soluções. Os automóveis devem ser regulados constantemente, né? Por isso que alguns já foram até proibidos de rodar, alguns automóveis, por estarem em estado muito degradado, né? Soluções. Poluição dos rios dos lagos. Poluição dos rios dos lagos. Evitar o desperdício da água, o aumento das necessidades básicas da população, garantia do abastecimento de alimentos e o buraco na camada de ozônio. Seria a solução. Substituição do butano, do gás butano e propano em relação ao clorofluorcarbono. Vou postar um vídeo, um artigo científico lá no portal a respeito dessa questão aqui, ok? Vamos colocar isso aqui lá. Soluções para a poluição da água do mar. Tratamento de esgotos que escoam para o mar, conscientização da população em relação aos lixos que não devem ser depositados no mar, para não entrar dentro de nenhuma baleia, não matar nenhuma foca e etc, etc, né? E o crescimento urbano, como melhorar o crescimento urbano? O que a gente pode fazer? Bom, melhorar as condições de vida nas áreas rurais, começa por aí, né? Possibilitar que o trabalho ali seja suficiente para que a população rural mantenha-se no espaço rural, porque do contrário ela vai evadir para a cidade e as cidades vão ficar cada vez mais lotadas. Desmatamento. Tem alguma solução para o desmatamento? Será? Tem alguma solução? Bom, reflorestamento é uma delas, né? Estudos demográficos de como está o desmatamento aqui, como está o desmatamento ali, para reflorestar esses lugares. Educação ambiental, começando com vocês, né? Para aprender que não se deve sair por aí desmatando, né? Leis mais severas. Leis mais severas. Desmatou, foi multado. Né? Fiscalização mais severa também. Certo, gente? Existem outras questões nesse nosso PowerPoint, mas nós vamos ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. E eu já quero me despedir, avisando que vou deixar lá essa semana exercícios para vocês executarem, né, a respeito desta aula. Vou deixar lá o PowerPoint desta aula, exercícios desta aula,
E vou deixar também, como eu falei agora há pouco, um artigo científico, ou um vídeo, ou um documentário a respeito daquele assunto do Butano. Ok? Então, grande abraço em todo mundo. Até a próxima semana. Grande beijo.